Sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação do seminário da turma INTA MMFQ. Eu sou o Matheus, turma Beta, e hoje eu vou falar para vocês sobre duabilidade de onda-partícula e efeito fotoelétrico, tá certo? E é interessante porque a duabilidade de onda-partícula durante muito tempo foi motivo de discussão entre vários físicos e cientistas da época, né? E lá por volta do século 17, 18 mais ou menos, dentre N teorias, dentre N explicações, possíveis explicações para a discussão se a luz é uma onda ou uma partícula, teve uma que se sobressaiu, que foi a experiência de onda, certo? Eu vou demonstrar ela aqui rapidamente. Aqui eu vou colocar duas fendas, tá certo? E aqui entre elas um pequeno obstáculo, tá certo? E aqui mais à frente eu vou colocar um anteparo, tá? Tá meio torto, ok? Mas o anteparo, pensa nele como se fosse uma superfície qualquer, tá certo? Aqui, ó, o que o Young pensou? Teoricamente falando, o que ele veio pensar faz muito sentido. Vamos pensar primeiro na luz como partícula. Se for pensar na luz como partícula, pequeninas partículas, diga-se de passagem, quando você inserir essas partículas aqui, ela vai ter esse seguinte movimento, ó. A partícula vai vir, vai passar entre a fenda e o obstáculo, e ela vai vir a bater aqui no anteparo, tá certo? E aqui vai acontecer a mesma coisa com esse buraco, digamos assim, entre aspas, com essa passagem aqui, ó. A partícula vai vir e ela vai bater no anteparo dessa maneira, tá certo? Mais ou menos assim, se a luz fosse uma partícula, tá certo? Mas assim, ó, para ficar melhor enxergar isso aqui de uma maneira melhor, a partícula vai ser azul, tá certo? Vai ficar mais ou menos assim, vista de um outro ângulo, ó. Vamos supor que aqui esse quadrado seja um anteparo, e aqui vai ser a resolução dessas partículas, tá certo? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Aquela passagem vai ficar aqui e a de baixo vai ficar aqui. Você vista de um outro ângulo ia ficar mais ou menos assim, tá certo? Essa foi a teoria, essa foi o que Young pensou se caso a luz fosse uma partícula, tá certo? Mas também existia a possibilidade na época de a luz ser uma onda, tá certo? E se a luz fosse uma onda, a configuração dela seria totalmente outra, tá certo? Eu vou tentar demonstrar aqui com outra cor vermelha, mas tomara que não fique muito confuso para que vocês possam entender, tá certo? Vamos fazer aqui, ó, um conselho de um amigo meu para desenhar de uma maneira melhor. Primeiro as ondas do lado de cá, e agora as ondas desse lado, tá certo? Aí, ó, deu para entender. Essa configuração aqui seria, se por acaso a luz fosse uma onda, tá certo? O que ia acontecer? A onda ia vir aqui, ela ia bater aqui no anteparo de uma certa maneira que a configuração da onda, da luz como onda, aqui em vermelho, seria mais ou menos assim, ó. Pensa no anteparo, aqui, tá certo? Mas com mais pontos, tá certo? O que seriam esses pontos aqui? Esses pontos seriam as interferências construtivas, e esses vãos aqui, que eram em tese escuros, seriam interferências destrutivas, tá certo? Construtiva, destrutiva, tá certo? Essa seria a configuração teoricamente, falando da experiência de Young. E a partir do momento que na experiência dele, ele colocou a luz aqui, ele descobriu, entre aspas, que a luz seria, na verdade, uma onda, tá certo? Foi isso que ele descobriu. Só que, como eu vou explicar daqui para frente, teve dois cientistas importantíssimos para a história da humanidade, que em 1990, o Planck, com a teoria de Planck, e em 1905, o Albert Einstein, eles fizeram duas descobertas que mudaram a nossa realidade de hoje em dia, certo? Na verdade, assim, o que o Planck fez, a teoria do quantum, vamos por assim dizer, o Einstein usou dessa teoria para o efeito fotoelétrico, tá certo? Que hoje, basicamente, se usa todo dia, desde a iluminação de um poste, do controle remoto de um ar-condicionado, da televisão, por exemplo, tá certo? E, porém, um detalhe, eles fizeram essas duas importantes descobertas considerando a onda como uma partícula. E
como você pode ver, o Young ele considerou a onda como, a luz como uma onda, tá certo? E aqui, por isso que vai ter uma pequena ali, como podemos dizer, uma discórdia entre os dois, mais para frente. Então, o G.G. Thomson, em 1903, em vez dele colocar aqui a luz, ele colocou elétrons. E quando ele colocou elétrons, ele descobriu que os elétrons aqui têm o mesmo comportamento do caso de uma onda. Então, com isso e com esse experimento do Thomson, foi idealizado que a luz ela tem dois tipos de comportamento, ou onda ou partícula, tá certo? Que pode ser, por exemplo, nos eventos de interferência e difração, a luz ela se apresenta como onda. Mas já no efeito fotoelétrico, por exemplo, a luz nada mais vai ser do que uma partícula, tá certo? E essa é a dualidade de onda-partícula, que a luz pode se comportar dessas duas maneiras, tá certo? Agora eu vou apagar aqui e eu vou começar a idealizar o efeito fotoelétrico, tá certo? Que muita gente, na verdade, é sabido de muita gente que o Einstein tem um Nobel. Isso a maioria das pessoas sabe, pelo menos deveriam saber. Porém, as pessoas acham que o Nobel que o Einstein tem é baseado pela teoria da relatividade, quando na verdade não é. O Einstein tem um Nobel pela teoria do fotoelétrico, do efeito fotoelétrico, exatamente. Por quê? Porque na verdade a teoria de Einstein da relatividade, apesar de hoje termos quase certeza de que está certa, era algo muito além dos cientistas da época. Então, até hoje, assim, tem gente que duvida, né? Se no caso, o Einstein tem um Nobel pelo efeito fotoelétrico. E para dividir aqui de uma maneira mais clássica, eu vou separar em períodos. Aqui eu vou colocar a física clássica. A física clássica. Entre eles, eu vou colocar aqui a teoria de Planck. Teoria de Planck, que na verdade essa teoria de Planck foi baseada no estudo de corpo negro. Aqui corpo negro, tá certo? E aqui efeito fotoelétrico, mais conhecido também como física moderna, tá, gente? Aqui, ó. Física moderna. Certo? Aqui na física clássica, mais precisamente em 1887, o Hertz, conhecido da gente como uma unidade de medida de frequência, ele fez uma experiência que na verdade já é o efeito fotoelétrico, que consiste dessa maneira aqui, ó. Ele colocou uma placa metálica, tá certo? Uma placa metálica aqui. Nessa placa, obviamente, tem elétrons e ele colocou uma luz aqui de uma determinada frequência F, tá certo? E quando ele incendia essa luz sobre a placa metálica, ele arrancava um elétron com uma determinada velocidade V, tá? Esse aqui é o efeito fotoelétrico. Porém, aqui vão ter algumas observações que, apesar desse experimento realmente existir, que os físicos da física clássica não conseguiam falar o porquê desses eventos acontecerem. Dentre um deles, vamos começar, que aqui, ó, esse feixe de luz que incide sobre a placa não era toda a cor que era possível ocorrer o efeito fotoelétrico, não era com todo mundo que isso era possível. Eu vou colocar aqui, rapidamente, as cores do arco-íris, tá certo? Ó. Eu decorei as cores do arco-íris, tinha dificuldade fazendo assim, ó. V, A, V, A, V. Vermelho, alaranjado, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, tá certo? O que a gente sabe das cores do arco-íris é que o vermelho ele tem uma menor frequência, tá certo?
e que o violeta ele tem uma maior frequência, tá certo? Então, obviamente, a frequência vai aumentar conforme vão mudando as cores daqui para baixo, tá certo? E aqui uma coisa que os físicos não conseguiam explicar porquê, era porque com determinadas frequências, com determinadas cores, como por exemplo o vermelho, o alaranjado e o amarelo, não ocorre esse evento. Eles não conseguiam explicar. E uma das maneiras que eles teoricamente idealizaram foi a seguinte, que se você aumentar essa frequência aqui de luz, uma frequência mais alta, vai chegar um momento que o elétron aqui na placa ele vai receber tanta que ele vai acumulando e que uma hora ele vai sair. Isso é o que eles pensavam aqui, tá certo? E outra coisa que eles pensavam também é que a velocidade de escape, vamos por assim dizer, de que o elétron é arrancado é proporcional com a intensidade luminosa que vem da fonte, tá certo? Ou seja, quanto mais intensa for a luz, a física clássica, tá certo? Mais rápido o elétron seria arrancado da placa, tá certo? Só que aqui, até chegar da física clássica para a física moderna, teve aqui que foi importantíssimo a teoria de Planck. A teoria de Planck, basicamente, ela é baseada em estudos de corpo negro, tá certo? Rapidamente aqui eu vou explicar. Na época, entre a física clássica e a moderna, era possível calcular a intensidade do calor de um corpo negro, porém não era possível você explicar por que um corpo negro, ao ser aquecido com uma determinada temperatura, por exemplo, alguma fonte de calor, chegava um momento que esse corpo negro ele passava a brilhar, ou seja, irradiar calor. Lembrando que o corpo negro é um corpo que absorve calor, certo? E vai chegar um momento que ele vai emitir esse calor absorvido por meio da radiação, certo? E não tinha uma explicação que falasse o porquê isso aqui acontecia, mas tinha leis, como a lei de Boltzmann, como a lei de Yen, que calculava a intensidade do calor. Até que o Planck chegou aqui, ele afirmou o seguinte, que um determinado corpo negro, por exemplo, ele vai aquecer, ele vai começar a irradiar a partir do momento que pacotes de energia forem introduzidos aqui no corpo negro, tá certo? E uma certa quantidade de pacotes de energia. Vamos por aqui esses 3 pacotinhos, eles não são suficientes para irradiar esse corpo negro aqui. Porém, se você colocar mais pacotes de energia, certo? Vai chegar um momento que esse corpo negro aqui, ele vai irradiar, tá certo? Foi isso que a teoria de Planck afirma, que vai chegar um momento que isso daqui vai irradiar. Mas é importante você tirar daqui esse conceito de pacote de energia, que é o conceito de quantum. Isso aqui é basicamente a entrada para a física quântica, tá, gente? E qual foi a sacada de Einstein aqui que veio fazer com que ele ganhasse o prêmio Nobel? Ele pegou essa teoria dos pacotes de energia e ele introduziu aqui na física clássica para explicar o porquê de certos fenômenos que eu acabei de explicar não ocorrem. Então, vamos idealizar aqui uma placa metálica, tá certo? Com uma determinada fonte luminosa que vem daqui, incide sobre a placa, que vai arrancar um elétron, tá certo? O que o Einstein afirmou? Ele afirmou que para determinadas frequências realmente não vai ser possível arrancar um elétron da placa. Vamos fazer aqui, ó, uma ligação de energia dos elétrons, tá certo? Aqui, ó, fazer assim, certo? Mais ou menos assim. Aqui é a ligação de energia. Vamos representar aqui, ó, um detalhe. O efeito fotoelétrico ele começa a acontecer quando a frequência da cor verde. Então, com a cor verde já é possível ver o efeito fotoelétrico. Mas aqui eu vou fazer com a caneta vermelha e com o azul para explicar. Ó. O que o Einstein propôs foi o seguinte, porque a frequência vermelha, a cor vermelha, ela não é possível arrancar esse elétron, porque o pacote de energia ele não tem energia suficiente para arrancar para quebrar essa energia de ligação aqui dos elétrons, tá? Detalhe importante também, aqui na física moderna,
Esses pacotes de energia podem ser chamados de fótons, tá, gente? Fótons, certo? Então, o Einstein afirmou que com determinadas frequências mesmo não vai ser possível arrancar, quebrar essa energia de ligação. Vamos supor aqui, por exemplo, a energia, o fóton vermelho, tá certo? Porém, o fóton azul, ele já consegue, ó. Olha o tamanho do fóton azul. Quando o fóton azul chega aqui, o elétron ele vai automaticamente ser arrancado. Então, quando essa frequência aqui for azul, o elétron vai sair com determinada velocidade, vamos colocar aqui a fim de exemplo, com determinada velocidade azul, tá certo? Se nós inserirmos aqui, por exemplo, um pacote de energia de frequência verde, um pacote de energia verde, esse elétron sairia aqui com determinada velocidade verde, o que quebra também aquela teoria da física clássica que a velocidade de escape do elétron da placa, ela está correlacionada com a quantidade de luz inserida sobre a placa, o que é mentira. Na verdade, a velocidade está relacionada com a frequência que você insere sobre a placa. Vai ser isso que vai fazer determinar a velocidade do elétron, a velocidade que um elétron é arrancado da placa, tá certo? E aqui, ó, o Einstein também tem a fórmula da energia do fóton, que é E igual a H vezes a frequência, que o E é a energia, o H é a constante de Planck, que é 6,62 vezes 10 a menos 34, tá certo? E o F aqui é a frequência do sistema internacional, que é Hertz, tá certo? E a partir disso também, ele idealizou a função trabalho, que vai ser basicamente o seguinte: a função trabalho, vamos representar por esse símbolo aqui, se a função trabalho, que na verdade é a energia de ligação entre os elétrons, for maior que a energia fornecida por esses pacotes de energia, se isso aqui acontecer, o elétron não vai ser arrancado. É o que ocorre, por exemplo, com a frequência vermelha, tá certo? Com a frequência alaranjada e com a frequência amarela. Mas se aqui, ó, se a energia do fóton for maior que a função trabalho, assim como acontece com o verde, com o azul, com o anil e o violeta, esse elétron já vai ser arrancado pela placa, tá certo? E a partir dessa função trabalho aqui, os exercícios que são pedidos nos vestibulares, você pode calcular da seguinte maneira: você pode dizer que a energia cinética, por que cinética? Obviamente pela velocidade com que esse elétron aqui sai da placa, vai ser igual à energia do fóton, que é essa constante de Planck vezes a frequência, menos a função trabalho, tá certo? E a energia cinética, não é segredo para ninguém, que é mv quadrado sobre 2, que é igual à constante de Planck vezes a frequência vezes a função trabalho. Os exercícios, gente, que eu fui pesquisar sobre, basicamente vai bater em cima dessa tecla aqui. Ou ele vai pedir a função trabalho, ou a velocidade, tá certo? Mas não vai fugir da teoria que eu expliquei e dessa formulinha aqui, tá certo? Então, é basicamente isso. O conceito de fotoelétrico aí, podemos dizer que é um presságio da física quântica, muito legal, muito interessante, e foi com isso daqui que o pai da física, o Einstein, ganhou o seu prêmio Nobel, tá certo? Muito obrigado e até mais, até a próxima.